Salve, salve galera, saudações Cruz Maltina, está chegando aí mais um vídeo aqui do seu canal, o Fala Vascão. Rapaziada, semana do Vasco já começa aí com a apresentação, o elenco se apresenta hoje, né, para os trabalhos aí visando aí a volta do Campeonato Brasileiro, que acontecerá dia 22 de setembro. O Vasco aí se apresenta, né, mas sem aí o seu treinador. Vide que Renato Gaúcho saiu aí do clube, mas todavia, contudo, entretanto, temos novidades para vocês. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço para você, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, dá aquela moral pra gente, que é importante você se inscrever, dar o like, hypar o nosso vídeo, que nós temos informações muito importantes aí chegando aí do nosso Vascão da Gama. Então vamos lá, sem enrolação, vamos botar aí a primeira, que é sobre aí o nosso Nelson de Ossa. Como nós dissemos lá no nosso canal Fala Vascão e na torcida Vascaínos, que o Nelson de Ossa tinha acertado ali com o Vasco ali. Até no vídeo anterior eu falo sobre isso, que o Vasco acertou bases salariais, tempo de contrato, luvas com o Nelson de Ossa, e faltava sim o Vasco fechar com o Betis. E aí, os nossos amigos lá do Atenção Vascaíno, que primeiramente mostrou aí o interesse do Vasco no Nelson de Ossa, ontem lá eles deram a informação que é o seguinte: esperando o treinador. A direção executiva de futebol do Vasco espera até amanhã o nome do novo treinador. Se anunciar, em seguida fechará a negociação de colombiano Nelson de Ossa para que o treinador esteja envolvido na negociação. Se não houver acerto ainda com o treinador, a direção vai seguir contato com o Bet para fechar o acordo. Mas a informação que tem é que o Vasco já fechou com Nelson de Ossa. Então, provavelmente, entre amanhã, no máximo essa semana, o Vasco deve estar ali anunciando a contratação do Nelson de Ossa. O primeiro jogador, poderemos dizer que é a primeira contratação de Marcos Lamáquia. Você acredita que Marcos Lamáquia está à frente aí da contratação aí de Nelson de Ossa? Então bota aí nos comentários o que você acredita que esteja acontecendo com o nosso Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco ainda está sem treinador, o Vasco vem aí com conversas. A gente falou no vídeo de ontem, nós falamos do Crespo, mas parece que o Crespo está em negociações ali, talvez para substituir o BKSS, perdão, na seleção equatoriana, que não faz uma boa Copa do Mundo. E o mesmo BKSS teve ali o seu nome ali sondado ali pelo Vasco. A gente está correndo atrás dessa informação. Muitos nomes pipocam, né? Nesse momento que o Vasco está atrás de jogadores, está atrás de treinador, investidor chegando. Então, muita gente ali é especulada no Vasco, muita gente oferecida. O Vasco sonda muitos jogadores, mas a informação é essa: Nelson de Ossa é sim jogador do Vasco, chega aí para qualificar o elenco do Vasco. O Vasco que procura ali jogadores ali para qualificar o seu elenco. O Nelson de Ossa joga ali como um segundo volante. Ontem nós vimos o vídeo dele, colocamos aí as informações do Transfermarkt dele. Se você quiser ver mais sobre o Nelson de Ossa, pega ali o vídeo anterior que tem ali os números todo do Nelson de Ossa, que você vai ver tudinho sobre ele. E a notícia que nós demos na live de ontem à noite é que o Vasco voltou a sondar o Richarlison, né? O Léo, eu e o Cleimi lá trouxemos essa notícia que o Vasco sondou ali o Richarlison para entender. O Vasco é uma vontade do Vasco, já tem um tempo que o Vasco tem essa vontade de trazer ali o Richarlison, mas a gente sabe que é muito difícil porque o Richarlison tem um salário muito alto. Eu não sei se o investidor aportaria ali uma verba alta para trazer o Richarlison, mas é um jogador que chegaria aqui para agregar muito a equipe do Vasco. Então a notícia que a gente soltou ontem lá é a seguinte, ó, exclusivo: Vasco volta a sondar a situação do Richarlison. O Vasco voltou a buscar informações sobre a situação de Richarlison, atacante do Tottenham e sonho antigo da diretoria cruzmaltina. Internamente, o clube entende que se trata de uma negociação extremamente difícil, principalmente pelos valores envolvidos. Ainda assim, a chegada de novo investidor pode abrir caminho para o gigante da colina tente viabilizar uma operação. A busca no mercado é por um atacante de alto nível capaz de assumir o protagonismo do setor ofensivo e se tornar uma referência técnica para o elenco. Segundo a ProSPN, em janeiro de 26, o Tottenham, atacante Richarlison,
conversam para uma saída. Então o Richarlison provavelmente pode sim sair nessa janela de meio do ano ali do Tottenham. O Pombo tem contrato até junho de 27, então ele tem ali mais um ano de contrato, mas as conversas pode ser que o Richarlison encerre ali o contrato dele agora ali pelo Tottenham. E aí ele ficaria livre no mercado para negociar, o que poderia facilitar se for do entendimento do investidor. A gente sabe que se for depender do associativo, o Vasco não fará, até porque não tem valores disponíveis para fazer tal contratações. Então o Richarlison, que é um sonho da diretoria do Vasco e até da torcida do Vasco, né? Sempre quando fala o nome de Richarlison, tem ali a torcida cria aquele frisson e entende que o Richarlison seria um bom nome para o Vasco. E a outra informação que nós falamos ontem sobre o Aubameyang, o Túlio de Melo, que foi o homem que viabilizou ali a vinda do Payet para o Vasco, ele pode também entrar no sistema para tentar trazer aí, viabilizar a chegada do próprio Aubameyang ao Vasco. Mas assim, é minha opinião. Se vem Richarlison, não vem Aubameyang. Eu acho que é um dos dois. E é muito mais fácil vir Aubameyang do que vir Túlio de Melo. Lembrando que o Aubameyang ele foi um oferecimento ao Vasco. O Vasco ainda estuda uma possível investida ou não no Aubameyang, jogador de 37 anos. No vídeo passado também a gente fala sobre ele. E aí ele tem todas as características dele, gols. Então você, se quiser saber mais um pouco de Aubameyang, dá uma olhada no vídeo anterior que você vai ter ali informações sobre ele. Tá? A informação é o seguinte, ó, o homem que propôs Aubameyang ao Vasco é muito provavelmente o brasileiro Túlio de Melo, ex-atacante que se tornou agente. Foi ele mesmo quem imaginou e facilitou a chegada do Payet em 23. Apreciado na França, ele foi companheiro de equipe dos dois durante a passagem pelo Lille. Então, Túlio de Melo pode de novo fazer a boa aí para o nosso Vascão da Gama. Aubameyang também, que foi um jogador que teve ali uma aprovação muito grande ontem na live que nós fizemos. A galera apoiou maciçamente. Lógico, tem alguns que não gostam do jogador pela idade, acha que não rende mais, mas na minha opinião seria um bom atacante ali pro Vasco. O Aubameyang que hoje não joga mais pelo lado do campo, tá jogando mais como centroavante e tem entregue alguns gols, tá? E para encerrar, né, o nosso vídeo, a informação, né, do jornalista lá palmeirense é do Rafael Veiga, né? E hoje provavelmente a gente está fazendo aí nossas apurações. Hoje, se liga aí nos nossos canais, no nosso canal Fala Vascão, no Na Torcida Vascaíno, que provavelmente vocês podem ter aí alguma notícia sobre essa situação do Rafael Veiga. Mas o jornalista lá palmeirense, ele trouxe a seguinte informação. Rafael Veiga no Vasco? Faltou ali uma interrogação. Sim, o Vasco está querendo comprar o Rafael Veiga do Palmeiras como grande nome de impacto pelo início da nova SAF. Aí ele brinca ali, chama de Vasmáquia, né? E aí ele coloca como fosse o Lamarck. Então, assim, é um jogador que para mim agregaria e muito ao time do Vasco. O Veiga, que ele tem contrato até, acho que se eu não me engano, até o final do ano, aqui ó, Rafael Veiga, ele tem contrato até o meio do ano, né? Contrato até 30 de 12 de 2026 com o América do México, mas o América do México está disposto a fazer negócio, liberar ali o Rafael Veiga, porque ele não está muito bem lá, mas seria um nome que chegaria para agregar o Vasco. E a gente pegou aqui, a gente até trabalhou um pouquinho, no Palmeiras, a última passagem dele, ele teve 53 jogos, ele fez 7 gols e teve 2 assistências. Então é um jogador que, na minha opinião, a gente acertaria ali aquele meio de campo do Vasco. Vamos imaginar aqui que o meio de campo do Vasco hoje seria Barros, Thiago Mendes, De Ossa e o Rafael Veiga. Aí ali na frente teria Andrés Gomes, Richarlison ou o próprio Aubameyang. E aí, te anima esse meio campo para frente do Vasco? Lógico, o Vasco está tentando aí trazer ainda 2 zagueiros. Tem a situação do treinador. Então é um nome que me agrada. Agora, lógico, eu queria saber muito a opinião de vocês sobre o Rafael Veiga. Um jogador que chegaria aí muito para agregar o time do Vasco. E eu acho que o Vasco, com essas contratações de Ossa,
trazendo o Rafael Veiga, Richarlison ou Aubameyang, tem o Diogo Leite, zagueiro, que nós falamos no vídeo passado. Vai estar procurando outro zagueiro também. E aí chegaria para encorpar, a gente mudaria um pouquinho de patamar e incomodaria alguns times nesse campeonato brasileiro. Não a ponto de ganhar o campeonato brasileiro, mas nas Copas, eu acho que o Vasco ficaria um time muito mais forte do que nós temos, né? Então, assim, eu acredito que se a gente conseguir trazer o Rafael Veiga, seria um baita reforço pra gente. Lógico, na minha opinião, agora eu quero a opinião de vocês, aceito aí a opinião de vocês, se for contrário a mim, e sugira nome também, igual eu falo pra vocês, sugira nome pra gente debater aqui, pra gente trocar uma ideia, tá? Então esse aí foi o nosso vídeo, peço que você que tá chegando, deixa o like, se inscreva, dá aquela moral pra gente. Importante você hypar o nosso vídeo, mandar para mais vascaínos, para a gente debater, para a gente trocar uma ideia. Não sou o dono da verdade, nem tenho pretensão de ser. Apenas estou passando a informação aí para vocês, a gente está apurando. Fica ligado aí nas nossas redes sociais, nas nossas lives. 8h40 a gente tem uma live com o Rafael e com o próprio Vitão. Então a gente vai ter, talvez poderemos ter informações ali, a gente segue apurando e a gente, tendo alguma notícia, a gente vai botar lá para a gente debater com vocês, tá bom? Então você que chegou aí com a gente, não se esqueça, deixa o like, se inscreva, dá aquela moral pra gente. Tamo junto. Como eu sempre digo para você, ao Vasco, tudo.